Todo cliente, inevitavelmente, antes de comprar de você, ele passa por algumas etapas dentro do seu processo de vendas. E essas etapas acontecem num formato de afunilamento. É mais ou menos como um funil que você deve ter aí na sua casa. Ele começa com uma boca maior e conforme ele vai descendo, ele vai terminando lá embaixo com uma boca menor. E agora imagina como se durante o corpo desse funil ele tivesse alguns furos que permitisse com que os líquidos que passassem por ele pudessem vazar pela lateral também. É assim que funciona um funil de vendas. No funil de vendas existe uma boca maior, que é onde a maior quantidade de clientes entram, e conforme os clientes vão avançando as etapas, alguns deles chegam até o final, mas alguns outros acabam se perdendo pelo caminho, ou seja, saindo por esses buracos que existem no funil de vendas. E o papel do vendedor, do gestor de vendas, é permitir com que entre a maior quantidade de pessoas no topo do funil, para que, além dessas pessoas que se perdem pelo caminho, que acaba sendo inevitável, também saia uma boa quantidade de clientes lá embaixo. Então, ou seja, quanto mais pessoas qualificadas entram no topo do seu funil, mais clientes saem no final dele. E alguns clientes percorrem esse funil, essas etapas, de uma forma mais rápida. E outros clientes acabam percorrendo de uma forma mais lenta. Isso muda conforme o nível de consciência que o cliente tem sobre o seu produto, qual que é o seu posicionamento que você tem na mente do seu cliente e qual é o nível de confiança que ele tem em você. E alguns outros fatores também. E é por isso que alguns clientes acabam se perdendo e saindo por esses furos ou esses gaps que existem nos funis. E o papel do gestor é fazer com que ele consiga tapar a maior quantidade possível de buracos desse funil para que as pessoas possam entrar no topo do funil e sair no final dele. E existem várias formas de fazer isso, mas a primeira forma que você precisa fazer para aumentar a quantidade de conversão, aumentar a taxa de conversão do seu funil de vendas, é conhecer, ter clareza sobre as etapas do seu funil de vendas. Eu vou explicar aqui nesse vídeo 4 etapas básicas de um funil de vendas que a maioria das empresas estão enquadradas nessas 4 etapas. É claro que um negócio ou outro acaba tendo que incluir algumas etapas, fazer alguns ajustes, mas basicamente acabam passando por essas 4 etapas que eu vou explicar aqui nesse vídeo. E a primeira etapa delas é a etapa do visitante. O visitante é aquela pessoa que passa pela sua loja, que entra no seu site, que visita seu stand de vendas, ou seja, aquela pessoa que percebe a sua empresa em algum lugar. Essa etapa é basicamente a boca maior do funil, o topo do funil. Então você precisa trabalhar para que consiga a maior quantidade de pessoas como visitante, a maior quantidade de pessoas que você conseguir no topo do seu funil de vendas. Inclusive é por isso que algumas empresas pagam caro para estar em ruas mais movimentadas ou em pontos mais movimentados, porque quanto mais pessoas passam pela empresa, passam na frente da empresa, maior a quantidade de visitantes e maior a quantidade de pessoas no topo do funil. Isso acontece também muito em shopping center. O shopping ele executa algumas ações de marketing para trazer pessoas para o shopping. E quando as pessoas vão até o shopping, elas automaticamente se tornam visitantes das lojas que estão dentro do shopping. Ou seja, elas acabam entrando na boca do funil dessas lojas. E é por isso que existe um investimento maior para que você esteja dentro de um shopping. E a segunda etapa do funil de vendas é a etapa do lead. É a etapa que o visitante se torna um lead. Ou seja, é aquele visitante que levantou a mão e falou: eu quero mais informações, eu quero um contato de um vendedor, eu quero entender melhor sobre o seu produto. É essa pessoa que deixou um contato, que preencheu um formulário no seu stand de vendas, ou entrou no seu site e solicitou um contato, mandou um WhatsApp pedindo mais informações. E é claro que nem todos os visitantes vão se tornar leads. E é por isso que aqui já começa a funcionar o funil de vendas. A terceira etapa desse funil de vendas é a etapa do prospecto. É a etapa que o lead se torna um prospecto, ou a gente chama também de oportunidade. Qual é a diferença entre o lead e o prospecto? O lead, muitas vezes, ele pode preencher um formulário com informações falsas, ele pode passar um telefone errado, ou ele pode receber o contato do seu vendedor e logo em seguida bloquear no WhatsApp. Agora o prospecto não. O prospecto ele avança na negociação. O prospecto é aquele lead que
negocia com o seu vendedor, que passa mais informações, que responde as perguntas de qualificação. Ou seja, o prospecto ele é mais valioso do que o lead. E alguns leads não vão se tornar prospecto. E aqui continua o funil de vendas. Com o prospecto, talvez seja necessário marcar uma reunião de vendas, apresentar o produto, oferecer um período de teste, quem sabe oferecer uma amostra grátis. Enfim, ele precisa conhecer melhor o seu produto, porque ele já está mais interessado, ele quer mais informações. E a quarta e última fase do seu funil de vendas é a fase do cliente efetivo. É quando efetivamente o prospecto se torna um cliente. Ou seja, é quando o prospecto executa a sua ação de compra, a sua ação de pagamento. Seja ela por fatura mensal, seja ela por cartão de crédito ou até dinheiro à vista. Mas ele precisa efetuar um pagamento para se tornar um cliente efetivo. Quando o prospecto ele aceitou uma amostra grátis ou ele decidiu testar por 7 ou 15 dias, dependendo do seu tipo de produto, ele ainda não é o seu cliente efetivo, ele ainda está como um prospecto. Quando ele decide efetuar o pagamento, nesse momento ele se torna um cliente efetivo. Então, ou seja, essas são as 4 etapas de vendas que existem num funil básico de vendas. Como eu disse no início, algumas empresas vão fazer ajustes, vão adequar, vão incluir novas etapas, mas basicamente esse é o caminho que o cliente segue desde que quando conhece a sua empresa até quando ele compra de você. Como eu disse também, alguns clientes vão percorrer essas 4 etapas de uma forma bem mais rápida e outros clientes vão percorrer de uma forma mais lenta. Isso muda de acordo com o nível de consciência que ele tem no seu produto. Alguns clientes vão chegar na sua loja ou na sua empresa ou entrar em contato e já tendo um prévio conhecimento sobre o seu produto, já cotou em algum lugar ou até já consumiu o seu produto e veio para comprar mais uma vez, e esse cliente vai passar talvez dentro de um dia da etapa de visitante para a etapa de cliente efetivo. Agora, tem clientes que vão demorar mais tempo, talvez um dia ou 2 ou até uma semana ou mais. Por quê? Esse cliente ele tem um nível de consciência menor sobre o seu produto. Ele quer conhecer mais, ele precisa saber mais dos benefícios, ele precisa entender como que isso vai ser útil na vida dele. E esse cliente vai dar um trabalho um pouco maior. Agora, o importante é que você consiga medir a quantidade de clientes que passa de uma etapa para outra. Tem muito vendedor, gestor que fala que não está vendendo e não entende por que não está vendendo, mas não faz os cálculos para saber quantos visitantes estão se tornando leads, quantos leads efetivamente se tornaram prospecto e quantos prospectos se tornaram clientes. Quando você tem essa medida, quando você consegue ter essa taxa de conversão das etapas, você consegue encontrar os gaps na sua equipe de vendas. Porque pode ser que muitas pessoas estão se tornando visitantes, estão vindo até a sua loja, estão conhecendo, estão percebendo a sua empresa, mas não estão se tornando lead, não estão deixando um contato, não estão pedindo mais informações. Então aqui já existe um gap. Será que os vendedores estão pedindo o contato das pessoas? Será que eles estão só apresentando o produto e deixando o cliente sair da loja? Agora, também existe a situação onde você está tendo a quantidade de leads, mas não está conseguindo ter uma quantidade de prospectos. Então aí, será que você está atraindo o cliente certo, o seu público certo? A sua loja ou a sua comunicação de vendas está se comunicando com o seu cliente ideal? Então precisa analisar etapa por etapa. E com o CRM, o sistema de gerenciamento de clientes, você consegue medir isso de uma forma muito simples. Então espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, curta esse vídeo, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.